Olá, meus irmãos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre o juiz iníquo e a viúva. O que podemos aprender a respeito dessa parábola, o que a Bíblia nos ensina nos evangelhos. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aqui embaixo, se inscrevendo, dando joinha, compartilhando, para que as vidas sejam alcançadas, sejam edificadas pela palavra do Senhor. A parábola do juiz iníquo é um importante ensino de Jesus registrada no Evangelho de Lucas 18, 1 ao 8. Essa parábola também é conhecida como a parábola da viúva perseverante ou a parábola da mulher persistente. A parábola do juiz iníquo faz parte de um texto bíblico cujo tema principal é a oração. Através dessa parábola, o Senhor Jesus falou especificadamente sobre a necessidade de ser perseverante na oração. Dessa forma, o seu significado ensina muitas lições preciosas para todos nós cristãos. Vamos resumir um pouco da parábola do juiz iníquo e da viúva. Na parábola do juiz iníquo, Jesus falou sobre o juiz que julgava numa certa cidade. Esse juiz não temia Deus e nem mesmo era sensível às necessidades das pessoas. Na mesma cidade havia uma mulher viúva. Essa mulher tinha uma causa a ser julgada e frequentemente dirigia-se ao juiz rogando-lhe: faz-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Lá em Lucas 18. O juiz se negou a atender a viúva durante algum tempo, mas num dado momento ele refletiu sobre a situação daquela mulher e, preocupado com os seus próprios interesses, não é? Vamos dizer assim, considerou atendê-la. Ele admitiu que não temia Deus e não tinha consideração pelas pessoas. Mas também ele não queria mais ser importunado. Então ele resolveu julgar a causa de uma viúva, para que ela deixasse de aborrecê-lo com o seu pedido constante. Então o Senhor Jesus concluiu a parábola do juiz iníquo. A seguinte declaração foi essa: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, ainda que ele pareça demorar em atendê-lo? Eu vos asseguro, ele vos fará sua justiça, e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier encontrar fé em alguma parte da terra, assim ele fará. O contexto da parábola do juiz iníquo e da viúva, vamos entender. Jesus contou a parábola do juiz iníquo aos seus discípulos, com o objetivo de adverti-lo quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. O evangelista Lucas posicionou essa parábola sequentemente após uma exposição escatológica feita pelo próprio Senhor Jesus, lá em Lucas 17. Esse detalhe é importante, pois os ensinos do capítulo 18 possuem uma ligação direta com o tema do capítulo 17, apesar de algumas pessoas não perceberem isso. No capítulo 17, o Senhor falou sobre um período difícil que seus seguidores terão de suportar antes de seu retorno glorioso, lá em Lucas 17, do 22 ao 23. Jesus alertou que esse período seria longo e traria um sofrimento progressivo até culminar no dia de seu retorno.
Diante dessa realidade, no capítulo 18, ele exorta seus seguidores a preservar-se em oração, na certeza que suas súplicas serão respondidas. A parábola do juiz iníquo possui um paralelo muito claro com a parábola do amigo importuno, contada por Jesus Cristo em outra ocasião, lá em Lucas 11, 5 e 8. As duas parábolas enfatizam a importância de ser perseverante na oração. Na parábola do juiz iníquo, não mencionando os três personagens, o juiz, a viúva e o adversário da viúva. A viúva tinha um opositor, de alguma forma estava agindo com injustiça contra ela. A viúva, naquela época, facilmente passavam por necessidade, principalmente quando herdavam dívidas de seu marido falecido. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia menciona algumas viúvas que passam por situações difíceis e viveram de modo precário. Aqui podemos citar como exemplo a viúva que hospedou o profeta Elias, vocês lembram? Lá em Serapta, e a viúva que mais tarde hospedou o profeta Eliseu, lá em 1 Reis 17, 8, 2 Reis 4, 1 ao 7. Nas Escrituras também encontramos várias referências sobre o cuidado de Deus com as viúvas. A Bíblia diz que o Senhor julga e castiga aquele que desfrauda, e prejudica as viúvas. Êxodo 22, 22 ao 23, Deuteronômio 10, 18, Salmos 65, 5. Isso está relatado. O profeta Malaquias afirmou que Deus testemunhará contra aqueles que oprimem os órfãos e também as viúvas, Malaquias 3, 5. Apesar disso, não é possível afirmar qual era a verdadeira situação daquela viúva. Não sabemos se ela era jovem, idosa, se era rica ou se era pobre. Nem mesmo sabemos a causa de seu legítimo o que estava acontecendo. Simplesmente, tais detalhes são indiferentes e desnecessários na narrativa bíblica. O juiz, na cidade em que a viúva vivia, havia um juiz. Jesus o descreve como sendo um homem contrário a Deus e que também não tinha qualquer respeito pelas pessoas, não é? Essa descrição, sem dúvida, enfatiza que aquele juiz era alguém egoísta e era desprezível. Quando Jesus diz que aquele juiz não tinha qualquer reverência para com Deus, isso significa que o juiz iníquo não se preocupava, ou seja, em fazer o que era moralmente certo, com as informações de que ele não respeitava as pessoas. Também concluímos que ele não dava importância para as opiniões públicas. O tribunal. A viúva, ela procurou diretamente o juiz para que sua causa fosse resolvida. Em casos assim, a viúva passava a ocupar, ou seja, o lugar do marido falecido, tendo então os mesmos direitos de um homem no tribunal. Na parábola, Jesus não indica que o adversário da viúva comparecia regularmente ao tribunal. A viúva, por vez, constantemente procurava o juiz, pedindo que ele julgasse sua causa. O comportamento do juiz foi completamente condizente ao seu perfil perverso. Durante um tempo, ele se recusou a fazer qualquer coisa a favor da viúva, até que depois de muita insistência, ele resolveu julgar a sua causa. Ele queria ficar livre dela, daquelas importunações que ele estava passando. A forma com que o texto bíblico descreve a intenção do juiz parece indicar que ele não agiu pelo senso da justiça. Isso muito menos a compaixão. Em sua própria fala, ele declara explicitamente:
não teme a Deus e nem mesmo se importa com os homens. Ele julgou a causa da viúva para não ser incomodado e ponto. Isso significa, vamos entender o que isso significa a respeito da parábola do juiz iníquo. O significado desta palavra, do juiz iníquo, é bastante claro. Os filhos de Deus devem orar constantemente, de modo perseverante, sem esmorecer, mesmo que seja submetido a uma longa espera. Lucas 18 relata isso. Na parábola, Jesus ele estabeleceu também um contraste agudo entre o juiz iníquo e o juiz. Isso fica muito claro quando Jesus chama a atenção para as palavras do juiz e o contraste com a seguinte pergunta: é Deus, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Lucas 18, 7. Em outras palavras, Jesus diz que um juiz iníquo, perverso, egoísta, fez justiça à causa de uma viúva. Quanto mais fará Deus aos santos e justos em prol dos seus escolhidos, que ora a ele dia e noite. Além disso, por seu caráter perverso, o juiz iníquo agiu por motivo de princípios egoístas, enquanto Deus age por amor aos que são seus, meus queridos. Um juiz que cuida dos seus com base nesse raciocínio. Não podemos desprezar o uso de uma expressão que transmite um significado muito sublime. Jesus diz que certamente Deus fará justiça aos seus eleitos. A palavra originada grega, eklektos, que significa selecionado ou escolhido. Com isso, Jesus enfatiza a verdade de que o juiz iníquo nada tinha a ver com a viúva. Não. Ao contrário, ele não se importava com ela. Ele queria se livrar dela. Ele estava disposto a qualquer coisa só para não precisar mais ver aquela mulher. Diferentemente disso, Jesus demonstra que o supremo juiz não age assim. O justo juiz julga a causa daqueles que são seus e se importa com eles, de tal forma que foi ele próprio que quem elegeu como seu povo. Geralmente, é o cliente que escolhe o advogado. Na parábola, foi a viúva quem procurou o juiz que, naquele exato momento, também não lhe serviu de advogado. Mas no reino de Deus é diferente. Foi o justo juiz quem escolheu aqueles que são seus. Ele os amou quando estes ainda estavam mortos em delitos e pecados. E os justificou pelos méritos de Cristo no Calvário, lembra? Fazendo-lhe ser a geração eleita, ó glória, o sacerdócio real, a nação santa, ó glória, o povo adquirido. Em 2 Pedro está relatado 2,9 isso. Isso significa que não há como dar errado. Os remidos nunca estarão desprezados, não. E no tempo oportuno serão vindicados. Essa verdade era maravilhosa e é confortante, meu querido. Um juiz que age no tempo certo. Na parábola do juiz iníquo, Jesus também destaca que Deus age depressa em favor de seu povo. Ainda que pareça ser tardio para com eles, isso parece ser uma contradição. Mas não é, meus amados. A demora enfrentada pela viúva se deu pelo caráter desleal do juiz iníquo. Mas os seguidores de Cristo possuem um juiz imutável e verdadeiro, na qual pode depositar toda a sua confiança e fidelidade a esse juiz que conhece todas as coisas, responde às orações do seu povo no tempo oportuno, de acordo com o seu propósito eterno. Além disso,
essa última parte da parábola do juiz iníquo aponta novamente para o acontecimento escatológico referido no capítulo anterior, lá em Lucas 17. Jesus termina a parábola falando sobre a consumação do presente era, que se dará no dia em que o Filho do Homem vier. Todos os cristãos verdadeiros guardam ansiosamente por esse momento, não é? No final, quando toda justiça ela será revelada no dia do juízo. Nesse dia, Cristo julgará os vivos e os mortos e porá em toda maldade, toda perversidade, toda injustiça ele julgará. Mas é verdade que a espera por esse dia pode parecer muito longa, não é? E demorada para nós. Contudo, nos planos de Deus, o tempo certo já está determinado. Assim como disse o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 3:9. Quando esse momento finalmente chegar, o justo juiz agirá depressa e todas as promessas feitas aos seus filhos, que sofreram perseguição durante toda a história, serão cumpridas. Por isso, Jesus termina a parábola do juiz iníquo com uma pergunta inevitável, meus irmãos. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus não fez essa pergunta para especular se haverá cristão verdadeiro na terra na ocasião de sua vinda. A Bíblia já responde claramente esta questão. Mas a pergunta feita por Jesus tem o objetivo de provocar uma reflexão, um autoexame. Cada um deve se perguntar a si mesmo: será, vamos lá, que estou pronto para aguardar pacientemente e preservando em oração estou o momento da volta do nosso Cristo? Estou, queridos, derramando, ou estamos se derramando diariamente diante de Deus em oração, pedindo que venha a nós o teu reino? Estamos? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Como estamos em nossas orações? Realmente estamos orando fervorosamente? Essa é a pergunta. Pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Oh, meu Deus. Aleluia. Para um pouquinho para poder você pensar. Podemos pontuar algumas reflexões adicionais sobre a parábola do juiz iníquo. Em primeiro lugar, a parábola nos ensina que devemos orar continuamente, sermos perseverantes, assim como a viúva. Não desista de sua súplica. Continue. Um homem iníquo e sem consideração por ninguém. Porém, temos um juiz santo, um juiz justo. Então não podemos desanimar, porque ele nos responderá. Vamos para a segunda lição. Em segundo lugar, a parábola do juiz iníquo nos ensina a orar pelo motivo correto. Com todo o contexto da parábola, parece indicar que a viúva que importunava o juiz estava do lado da justiça. Ou seja, seu pedido era legítimo e aceitável. Entenda isso. Em terceiro lugar, a parábola do juiz iníquo
nos ensina que a resposta à oração pode demorar. Uma oração sem resposta não significa que Deus não escutou. A demora na resposta de uma oração sempre tem um propósito. Se você está orando pelo motivo certo, não com um propósito egoísta, mas visando, vamos dizer, o bem do reino de Deus, e ainda não foi respondida a sua oração, então talvez o Senhor esteja ali ensinando algumas lições necessárias. A demora, a resposta de uma oração se dá por razões, meus irmãos, razões somente que Deus conhece. Mas durante esse período, aproveite para aprender mais sobre a paciência. A paciência e a perseverança, meus irmãos. Tenha sua fé fortalecida. Mesmo que às vezes Deus nos reserve umas bênçãos e ainda maiores, queridos, que vai além do nosso pedido, glória. Mas nossa impaciência, muitas das vezes, acaba prejudicando a nossa compreensão a respeito do ensino da oração. No capítulo 18, ele não terminou com a parábola do juiz. Jesus, ele continuou o seu ensinamento na parábola a respeito do fariseu e a respeito do publicano, irmãos, enfatizando a atitude e as intenções corretas ao orar.